Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Entre Elas. Hoje nós temos um convite muito especial para você. Estamos no mês de setembro. Vamos conversar sobre saúde mental? Pois é. Bem-vindo Setembro Amarelo. Bem-vinda, psicóloga Suelen Viana. Não é isso, Marilene? É, Sueli é especializada no tema que nós vamos tratar hoje, né, É Regina? verdade. E ela vai conversar com a gente sobre essa campanha internacional que é o Setembro Amarelo. Olha só, está na hora de você já curtir esse programa, compartilhar, comentar, se inscrever no canal. Por quê? Porque com certeza ele será útil a muita gente. Bem-vinda, Suelen. Obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez. Muito obrigada. Meninas, eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Quando o tema é saúde mental, é sempre importante que estejamos aqui para a gente ter essa troca e falar sobre esse tema que é tão importante. Mas está com uma camiseta bonita. Com a campanha do Setembro Amarelo, que é a camisa que a gente está usando na nossa clínica Mind, né? É, A campanha de Setembro Amarelo, você não está sozinho. com Isso é super certeza. importante, não só no mês de setembro, mas a gente foca mais no mês de setembro, mas todos os meses do ano falar sobre isso. É, na verdade, essa campanha, ela diz respeito à prevenção ao suicídio. O que está acontecendo? Por que tantos jovens, né, estão sendo vitimados? O que está acontecendo com essa sociedade que está tão doente? É isso que a gente conversa aqui hoje, não é não, Marilene? É isso aí. Acho que você já pode pedir um like, né, Regina? Agora! Está na hora de você curtir o programa, se inscrever no canal. Manda lá. A gente precisa da sua participação aqui. Sueli, o que está acontecendo? A pergunta a gente joga para você, né, Marilene? Vamos lá. A bola Olha, está com você. hoje em dia, que bom, né, que a gente está desmistificando a saúde mental, falando muito sobre a questão da saúde mental de uma maneira mais leve, de uma maneira mais aberta, falando sobre as nossas dores emocionais, porque antes, quando a gente falava de depressão, ansiedade, é como se as pessoas quisessem esconder isso, né? As pessoas tinham facilidade de falar, por exemplo, que tinham descoberto um câncer, que é Aham. algo muito grave também, né, mas que é físico, do que falar que estavam passando por um processo depressivo. E hoje a gente falar sobre o tema da saúde mental é primordial. E isso a gente vê na questão do suicídio, da tendência suicida também, né? Uhum. Porque a pessoa que comete o suicídio, na verdade, ele não está querendo tirar a própria vida, ele está querendo se livrar daquela dor que ele sente. E é uma dor emocional. Ele não sabe como lidar com aquela dor emocional. E a dor é tão grandiosa, é uma dor que vem através de angústia, de aperto e de sensação de que não tem saída. E a pessoa quer se livrar daquela dor. E aí, não necessariamente ela quer tirar a própria vida, ela quer se livrar da dor. E o importante é falar. E Entendi. geralmente as pessoas acham que não tem com quem falar, que vão ser julgados, que as pessoas vão apontá-lo, que vão dizer um caminho mais fácil. Por isso a campanha é você não está sozinho, né? Então você pode falar, você pode compartilhar e deve compartilhar. E nós, enquanto ouvintes, devemos ouvir sem julgamento e sem muitos questionamentos. Nesse momento é acolher. É. Eu vou contar um caso para vocês. Eu trabalhava num local com uma equipe de pessoas, né, na mesma sala. E havia um rapaz que namorava uma pessoa. E essa pessoa terminou com ele. Ele sentava para trabalhar, ele ia escrevendo e as lágrimas iam pingando. E eu comecei a ver aquela tristeza se aprofundar, aprofundar, aprofundar. E eu olhava, eu tentava conversar com ele, é claro. E eu olhava e eu falava assim: ele vai tentar se matar. Ele vai tentar se matar. Ele vai tentar se matar. Ninguém me dava atenção. O chefe do meu setor não me dava atenção. Eu comecei a recolher do setor tesoura, estilete, não sei o quê, e guardar tudo na minha gaveta. Eu fui no RH e falei para o chefe de RH: Fulano vai tentar se matar e vai ser aqui dentro. Eu fui no psicólogo e falei na psicóloga: Fulano vai ser aqui dentro. O tempo passando.
Aí um dia eu bati meu ponto, estava na hora da minha saída, fui para casa, eu acabei de pisar em casa, um outro colega do setor liga. Regina, sabe aquilo que você falou? Pois é, aconteceu. E foi aqui dentro. Nossa. Então, às vezes, eu fico pensando se as pessoas, Sueli, não dão sinais, sabe? Porque às vezes não, né, Marilene? A pessoa tá É, muito bem, você olha, ah, fulano tá bem, e, e acontece. Mas outras vezes as pessoas dão sinais. Sim, Então, assim, nunca subestime a tristeza de ninguém. sim, exatamente. Eu digo muito isso, Regina. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que acolher. A dor do outro é do outro. A dor é de quem sente. Eu não consigo mensurar a dor do outro. Eu não posso falar, eu sei exatamente o que você sente. Ah, isso é uma bobeira. Minimizar, menosprezar a dor do outro. Porque aquilo para você pode ser insignificante. Mas para o outro tem uma potência tão grande que está paralisando esse outro, Uhum, que está entristecendo e está fazendo com que as atividades laborais, uhum. as atividades normais que ele fazia, está tudo paralisado, porque a dor nos paralisa. Sim, claro. Então, tem sinais? Tem sinais. Às vezes os sinais são muito sutis, às vezes os sinais são muito discretos, sabe? E outras vezes os sinais são mais escancarados, né? Das pessoas se recolherem mais, ou já começar a escrever coisas em rede social, ou falar alguma coisa. Ai, eu tô cansado dessa vida. Ai, eu não. Ah, para mim seria melhor se eu não tivesse mais aqui. Eu acho que os problemas acabariam se eu não tivesse mais aqui. Tem esses sinais mais Ah, claros, mas tem os sinais mais sutis. Então, assim, a pessoa só conseguia se manifestar através de lágrimas, através do choro, né? muito triste, muito triste, muito triste. Isso aí. E outra coisa, a tristeza, eu falo que a gente é como uma flor. A tristeza, ela vai murchando a gente, ela vai murchando e Sim. ela vai deixando a gente muito debilitado, né? Então, assim, algumas coisas a pessoa vai começar a não conseguir fazer, a não conseguir executar. E não é porque ela não quer, é porque ela não consegue. Então você está percebendo? Procura essa pessoa. E às vezes você não precisa. Ah, mas eu fui lá, procurei e ele não quis falar. Eu fiquei insistindo. Não. Se você chegar e disser assim: Ó, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo, mas eu só quero que você saiba que eu estou aqui. Uhum. Na hora que você quiser, quando você quiser, se você quiser, pode contar comigo. Eu só vou te ouvir. Não necessariamente, se você não quiser, eu não preciso te aconselhar, eu só vou te ouvir. Você não está sozinho. Isso já faz uma diferença gigantesca. É esse conselho que você dá para as famílias que estão vivendo esse problema, por exemplo, Sim, com certeza. de ter uma pessoa Ô, entristecida. Suelen, eu sou de uma geração bem mais antiga que a sua. Mais experiente. Mas na minha geração, quando jovem, ninguém falava de doença mental. Sim, Só se falava de doença que doía no corpo, sim. como se não existisse doença no cérebro. Uhum, É muito difícil. Eu vejo assim, pessoas da minha idade que não aceitam depressão, não aceitam. Acho que é frescura, né? uhum. E eu fiquei lendo um pouco sobre o Setembro Amarelo e eu descobri que foi em 1994, você vê que tão Isso, próximo, um jovem. que Tem um 30 jovem anos. americano que suicidou, Isso. botaram o nome Setembro Amarelo porque Uhum, ele tinha um carro amarelo, uhum. chamava atenção o carro, Sim. e aí daí em diante, aqui no Brasil, em 2015, quer dizer, até 2015 no Brasil, não se falava Não, sim. de suicídio, do que está acontecendo na cabeça das pessoas. Sim. A doença para a minha geração e as gerações anteriores, é só a doença que dói no Físico. corpo. Sim. A doença que dói no cérebro, na alma, não existe. Olha só, Marilene, que importante. É exatamente isso. Esse ano, 2024, nós estamos completando 30 anos da campanha do Setembro Amarelo, que começou nos Estados Unidos, né? A psicologia importa muitas coisas dos Estados Unidos. E aí foi o jovem, eu acho que é Mike, o nome dele, eu não vou me lembrar agora, mas um jovem de 17 anos, que a família dizia que não dava sinais nenhum, e ele cometeu o suicídio, ele tinha um Mustang amarelo, por isso o Uhum. Setembro Amarelo, É né? amarela. E aí, como a gente está falando antes, né, Regina, aqui de entrar no ar, às vezes o suicídio ele leva a uma onda em massa negativa, né, da forma que ele é publicado, da forma que ele é exposto. Mas nesse caso desse jovem, os pais no velório desse filho fizeram vários cartões amarelos
e escreveram nesses cartões e distribuíram no velório. Se você está passando por isso, por tristeza, por alguma coisa, fale, comunique, procure ajuda, desabafe com alguém, e distribuiu esses cartões no velório. E aí, nesse caso, a onda foi super positiva. Não tão positiva, porque o Aham. rapaz, né, cometeu suicídio. Mas depois, de 3 semanas depois, várias pessoas começaram a entrar em contato com essa família, dizendo que pensaram, chegaram a bolar na cabeça e não fizeram por conta desse cartão que receberam. Uhum. E aí, é exatamente isso, é o falar, é a informação, a gente precisa falar sobre isso. Precisa. Suelen, mas semana passada me chamaram, né, numa escola, que setembro é um mês que a gente dá muita palestra por conta disso, e falaram, Suelen, como é que eu vou falar para os jovens? Como é que eu vou falar para os adolescentes sobre suicídio? Eu falei, você não precisa falar sobre suicídio. Você pode falar sobre valorização da vida, Aham. né? Não precisa necessariamente usar a palavra suicídio, eu posso falar com esses jovens, valorização da vida. Como que a vida é importante, o que você pode fazer com a sua vida, o que você pode fazer com as suas dores emocionais, porque diferente da geração mais experiente da Marilene, né? Que ela trouxe, e eu coloco até meu pai nisso, que meu pai está com 82 anos e falava exatamente isso que a Marilene fala. Essas questões de depressão, ansiedade, na nossa época era bobeira, frescura, falta de trabalho, né? Hoje, graças a Deus, ele não fala mais isso. Ué, eu lembro quando eu era criança, uma senhora na minha rua, que os filhos estudavam na minha escola, nananana, morreu. Morreu. A senhora morreu. A senhora morreu. Falo senhora porque ela era mãe de meninos da minha idade. Eu era muito pequena, mas eu lembro disso. E aquilo era um comentário, mas você chegava perto, não parava de falar. Não parava de falar. Tempos depois, eu vim saber que ela cometeu suicídio. E que ela acordou, arrumou a casa, limpou tudo, deixou tudo organizado, pá, 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 e foi pro banheiro e se matou no boxe. Nem falar sobre a morte dela, as pessoas falavam. Era um tema proibido mesmo, Marilene. Era um tabu. Era um tabu imenso isso. E chega no Brasil, 2017, a gente teve uma campanha gigantesca, toda voltada para isso, para falar sobre isso, tamanha a crescente dessa temática. Então, o quão é importante a gente falar sobre isso e a gente entender o seguinte, meninas. A pessoa que comete, que tem tendência suicida e que comete suicídio, não necessariamente quer tirar, como eu disse, a própria vida, mas ela quer acabar com uma dor. E a gente tem que parar de romantizar isso, porque a mídia geralmente, um ator, um comediante, alguém se suicidou, aí aquele público, aquele fãs, redes sociais, essa foi a maneira que aquele ídolo arrumou, eu também vou fazer. Não, olha só, quem comete suicídio está vivendo um desespero profundo. É a sensação de desespero, a sensação de que não tem saída, de que não consegue sozinho, de que não sabe, não consegue lidar com as próprias emoções, que ele é absorvido, ele é sufocado pelas próprias emoções. Então, é o desespero. Você tem o índice do Brasil, o índice do mundo. Como é que está essa estatística, essa triste estatística? Não é boa, a estatística não é boa e, infelizmente, está numa crescente muito grande. A gente percebe. A gente viu, Marilene, que depois da pandemia, principalmente, o público jovem, e aí eu estou falando de crianças a jovens, de 10 a 14, 15 anos, diferente da sua época, Marilene, que aí eu acho que talvez não se falava, mas que éramos mais resilientes, né? E que hoje as crianças estão com uma debilidade emocional muito grande, porque hoje as crianças e jovens veem numa frustração, numa decepção, num problema que não sabem resolver, se machucar, tirar a própria vida como uma opção. E hoje, a cada 40 segundos, alguém comete suicídio. E a cada 20 segundos, alguém tenta e não consegue. Meu Deus. Então, o tempo que a gente está aqui, várias pessoas ao redor do mundo já tentaram e conseguiram, infelizmente. Como fazer a prevenção? Falando, informação, principalmente informação, desmistificando a questão da saúde mental, né? Tristeza é uma emoção natural, todo mundo pode sentir.
é saudável até que sintamos tristeza, né? Porque quando a gente sente tristeza, a gente é um ser mais empático Uhum. quando a gente sente tristeza, né? Mas a questão é, eu tô percebendo que aquela tristeza tá permanente, que aquela pessoa tá perdendo as suas funções laborais, as suas funções sociais, as suas funções executivas, de coisas que antes ela fazia corriqueiramente, de maneira muito fácil, e hoje ela tá tendo muita dificuldade, tá se isolando, ou a pessoa não dá sinais, mas ela o choro com Uhum. frequência, tá com uma labilidade emocional maior, tá fugindo de algumas coisas, tá ficando improdutiva, não tá vendo muita. Uhum. Você tá vendo que a pessoa não tá tendo muita vontade de interagir, de falar, tá se aquietando o tempo inteiro? Procure essa pessoa para conversar. E não insista se ela não quiser dizer, mas fale com ela que ela tem um ponto de apoio, né? Mostrar para essa pessoa que ela não está sozinha, que ela não é única. E uma coisa muito legal no Brasil, e aí o Setembro Amarelo veio para o Brasil por conta dessa campanha que é do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Gente, o CVV é só você ligar 188. Hoje tem no Facebook, tem no Instagram. O CVV, ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ele é por voluntários, porque como eu disse para vocês, é aquele desespero, é aquela impulsividade. E ali é como o pânico, por exemplo, é aquela crise e você não sabe se aquilo vai passar, como você vai lidar com isso. Nessa hora, essa pessoa pega o telefone e conversa com os voluntários do CVV, que eles estão ali para isso, aquele desespero vai passar e uma vida foi salva, sabe? Então, às vezes, não tem ninguém para a pessoa falar ali, mas se ela ligar e ela falar, a pessoa vai acolher, não tem como não alguém do CVV não atender essa pessoa, então essa pessoa vai falar, ela vai desabafar, ela vai ser ouvida, ela vai ser acolhida e mais uma vida foi salva. Graças a Deus. Isso aí. Foi maravilhoso. Não, gostou? Então tá na hora de você dar seu like, compartilha. Eu sei que você conhece famílias que nesse momento passam por esse drama, né? De Sim. ter uma jovem que está deprimido, ou uma tia, ou uma. Enfim. Eu lembrei A agora de outra quantidade de idosos que estão deprimidos, sabe? Isso lembrei agora dessa história da ele Célia. muito. Muitos idosos. Nós falamos aqui o tempo todo de jovem. Eu estou quieta, né? Porque eu lido com idosos. Muitos idosos, aqueles que ficam sozinhos dentro de casa o dia inteiro. E abandonados, se sentem abandonados. É, Porque, olha só, eu falo que é a melhor idade, né? A melhor idade, que é essa fase dos idosos, o que que acontece? Eles passam por um processo de luto muito importante, Uhum, que é o luto laboral, que é o luto da idade, uhum. né? é luto dos amigos todos que já se foram. Isso aí. Não tem com quem conviver. A partir Os filhos saem para trabalhar, os netos somem. Isso aí. É isso Então, aí. é um processo de adaptação dentro do luto com os idosos. Por quê? Porque eu já não sou um ser laboral, eu não trabalho todos os dias, eu não tenho a minha função de família, que a maioria dos meus filhos já casaram, já têm netos, já têm a vida. E aí, às vezes, eu não sou aquele chefe de família tão ativo como eu era. E aí, eu vejo os meus amigos falecendo, e aí eu vejo a minha finitude muito perto, né? E isso vai causando nos idosos um deprimir, uma introspecção maior, Uma tristeza muito grande. uma tristeza. Porque a gente vive no Brasil um capitalismo selvagem, né? E dentro do capitalismo selvagem, o valor da vida passa pela produção. Se eu não sou produtivo, logo não tenho mais nenhum É. valor, Uma né? funcionalidade, né? Então é isso. Eu imagino a E uma dor do dica, idoso. e uma dica super importante é, gente, não tem ninguém que a gente tenha com quem aprender mais do que com o idoso. É. Né? De sabedoria, de experiência de vida. Então, assim, inclua os idosos, inclua, não exclua, não serve mais. Não, claro que eles têm que participar de tudo, eles têm sabedoria para isso. Exatamente. Então, assim, ponha os netos, as crianças para lidar com os idosos. Isso traz uma alegria para eles, isso traz jovialidade para eles, né? Estimula essa funcionalidade deles, isso é super importante. Querida, para finalizar, É isso vamos aí. lá. Ai, tá tão bom esse programa, né? Ai, Sueli, você tinha que estar aqui toda semana com a gente. Vamos lá. Qual é a sua mensagem para esse Setembro Amarelo? Mas espera aí, se a gente quiser, alguém que está vendo o programa, se quiser procurar a Suelen,
Ah, sim. Ah, Olha, se quiser procurar a Suelen ou qualquer uma das nossas psicólogas, hoje a gente tem a nossa Clínica Mind. Mind. Isso, a Clínica Mind é uma clínica multidisciplinar de atendimento psicológico, fonoaudiológico e médico. A gente tem lá 2 médicas, 8 psicólogas e 3 fonoaudiólogos. Ai, que maravilha! Sim, temos muitos psicólogos lá. Lá vocês encontram a Suelen e outras tantas psicólogas maravilhosas, todos os profissionais. E a Clínica Mind está aberta para receber vocês, nem que vocês não apareçam como pacientes, mas para um acolhimento, ah. uma conversa, para conhecer, para bater um papo com a gente. E qual o Nós telefone? 28 99881 4629. Repete, Regina. Ah, 28, 28 99881 isso, 4629. isso, Clínica Mind. Então agora você já pode fazer sua despedida. Ah, vamos lá. E o conselho que você pediu, né, Regina? Ah, Gente, CVV 188. 88, Centro de Valorização à Vida, de segunda a segunda, 24 horas por dia. É isso. Gente, sem julgar, sem minimizar, sem menosprezar o sentimento de ninguém, porque só sabe a potência e o tamanho da dor quem sente. Então, acolha. Se você não souber o que dizer, só acolha, só abrace, e só sinta essa pessoa. Só isso. Ela entender que ela não está sozinha é o mais importante. Meninas, eu já me despeço, como Marilene disse, já me colocando à disposição de vocês para a hora que vocês quiserem a gente falar sobre saúde mental, seja qual vertente for, eu estou à disposição de vocês a hora que vocês Temos quiserem. certeza que você vai voltar. Ah, certeza. Certeza. Isso. Obrigada, querida. Obrigada Ai, a coisa vocês. maravilhosa, né? Até o próximo Entre Elas. Compartilhe esse programa, comente. A sua participação pra gente é muito valiosa. Beijo, tchau.